dia, irmãos, graça e paz, amém? Domingo passado eu não tive o privilégio de ouvir a palavra, foi o pastor Edson, né? Dirigiu. E, ô Valente, obrigado, aí você trouxe a minha esposa mais para perto, né? O Valente é a esposa dele é Dione, eles são da Igreja Presbiteriana lá em Patrocínio, nós tivemos o privilégio de um dia participar lá, dando a palavra lá com o pastor Paulo. O pastor Paulo foi meu contemporâneo lá no seminário, em Belo Horizonte, né? E ele é pastor lá na igreja em Patrocínio também. E a gente está... Eu sei que você tem que sair daqui a pouco, mas só participar aqui um pouquinho já está bom, viu, Valente? Seja bem-vindo e um abraço para o pastor Paulo lá em Patrocínio, para todos os irmãos lá. De onde também. Isso é verdade. Irmãos, sétima lição, já são duas lições acerca do Moisés, né? Moisés já deu essa é a terceira lição. O pastor Edson Perpétuo trouxe a primeira lição. O que eu lembro da lição do Edson é aquela, no Egito escravo sou. Ah, que bacana, hein? Aprendi aquela canção aqui, relembrando, né? Porque foi do meu tempo. Vocês lembram daquela canção, No Egito escravo sou? O Egito escravo sou, sim, sim. Então, foi uma benção. E falando sobre a Páscoa e depois também Moisés, no deserto, né? E eu acho que o pastor Edson deve ter destacado a nova aliança que hoje vigora, né? A nova aliança baseada nas promessas e ratificada pelo sangue de Cristo. E hoje, as últimas palavras. Cadê a canetinha, hein, para mexer aqui? Eu precisava pedir o Guto para me dar a canetinha. Cadê? Eu preciso da caneta. Sem ela... Ah, está aqui atrás. Tá, joia. Então, tá. Então, aí eu coloquei alguns slides, né, Moisés e as suas últimas palavras, e eu espero que funcione essa caneta, porque toda vez que eu tento ligar, ó, não está funcionando, viu, Guto? O que será? Pois é. Aí nós ficamos sem o slide. Então tá. Gente, pois não. Oi? Eu sei, mas é que eu prefiro ficar com a caneta, porque se eles ficarem lá, eu fico toda hora preocupado com aquilo lá, né? Esse livro de Deuteronômio, bom, o que aconteceu com Moisés no final de 120 anos, né? 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, 80, aliás, no deserto não, com seu sogro Jetro, né? 40 anos ali aprendendo com o seu sogro, trabalhando no rebanho, e depois a ordem de Deus aos 80 anos para ele ir para o Egito tirar o povo lá, com 80 anos. Já pensou, gente? Com 80 anos, um desafio novo na vida da gente? E aos 120 anos, depois de 40 anos ali no deserto, com aquele povo murmurando, aquela turma reclamando, e ele levando a terra. E agora lá nas colinas de Moabe, ele recebe a ordem de Deus para escrever as últimas palavras dele, e ele escreveu. São só 34 capítulos ali em Deuteronômio, né? Então, as últimas palavras estão ali, em Deuteronômio. Quem leu Deuteronômio todo? Já leu todo o livro? E quem estudou Deuteronômio? Oh, então tá bom, já tem alguns que estudaram Deuteronômio, que é só ler, né? Todo mundo lê, né? Mas estudar Deuteronômio é muito interessante, muito rico, né? Porque Gênesis fala da criação, da perdição, já Êxodo fala da libertação, Levítico fala da santificação, Números fala de serviço, e Deuteronômio fala de obediência. Obediência. Então, a chave é quando você tiver contato com esse livro, o tema principal do livro é obediência. Obediência, Deuteronômio. São as palavras, Deuteronômio capítulo 1, verso 1. Vamos abrir aí nas suas Bíblias, Deuteronômio 1, 1.
versículo 1. Vamos ler juntos? São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Vocês entenderam? A gente quase não entende, é tanta coisa aqui, tantas palavras novas, mas essas são as últimas, são as palavras que Moisés falou. Então, são essas palavras que estão aí. Eu fico imaginando uma coisa, será que se a gente receber uma direção de Deus que nós vamos passar, está na hora da gente encerrar a nossa vida aqui. Eu fiquei pensando, quem sabe, Paulo, quais seriam as suas últimas palavras? Eu fiquei pensando, quais seriam as minhas últimas palavras antes de o Senhor me levar? Já pensou, Sóstenes? Quais seriam as suas últimas palavras? Ainda não pensei, não. As últimas palavras. Gente, eu fiquei imaginando. Se eu desse a lição do professor disse que a gente podia dar um papelzinho para cada um escrever as suas últimas palavras. Eu não vou fazer isso, não. Mas é interessante isso, gente. Esses dias, fiquei sabendo, minha filha tinha mandado para mim, a pastor Tim Keller, grande servo de Deus, e escreveu tantos livros que eu fui muito abençoado, aquele Deuses Falsos, tantos livros. Ele faleceu. E ele deixou uma mensagem no final da vida dele, quis ficar com a esposa dele no final dos últimos momentos, declarando que ele estava feliz de encontrar com o Senhor dele. Aquilo me tocou muito. Feliz porque ele estava deixando aqui, mas triste por deixar a família, mas feliz porque ele ia encontrar com o seu Senhor. Que coisa, gente. É lindo demais, né? Você ter essa convicção de que daqui a pouquinho, todos nós, um dia mais cedo, outros mais tarde, estaremos encontrando com o nosso Senhor. Vamos rever aqueles amigos lá que já foram, que estão lá já na glória, né? Eu fiquei imaginando isso, as últimas palavras. Quais são as nossas últimas palavras? E Moisés, então, são só 30 e poucos capítulos, né? São 3 discursos, alguns falam que são 4 discursos, mas 3 discursos, grandes discursos, né? No final ele tem um cântico muito bonito e palavras de despedida, passando para o seu sucessor, o Josué. Josué é o sucessor de Moisés. E ele, então, no final, o capítulo 34, a gente não sabe quem escreveu. Eu não sei quem escreveu o capítulo 34. Aliás, eu vou perguntar aos universitários celestiais um dia, porque ele fala sobre a morte dele, ele já tinha morrido, ele não escreveu sobre o que aconteceu com ele, mas dizem alguns comentaristas que foi Josué ou um dos seus ajudantes lá na escrita, né? Ele tinha muitos ajudantes, podia estar escrevendo lá o capítulo 34. Eu não sei. Se alguém souber quem foi que escreveu o capítulo... O senhor sabe, pastor? Né? Inspirado. Gênesis, né? Ele não foi como o Allan Kardec, como é que é, o psicografou, não, mas ele recebeu de Deus, né? Os hebreus, eu conversando uma vez com um judeu, ele falou, Perrin, isso aí é o seguinte, foi Deus que escreveu tudo. Foi só Moisés só passou para Moisés, mas foi Deus que deu tudo para ele. É claro, ele não sabia quem era Adão, nem Eva, nem nada, mas os 5 livros todos, né, de Gênesis o Torá, né, que eles falam o Torá todo, e ali estava o Moisés. E a palavra-chave do livro, então, pois não. Isso. Só os detalhes aqui depois. Então, a palavra-chave nós vimos que é obediência. E o tema principal é obediência, né? Ele estava, então, acampado nas campinas de Moabe, e o povo ia começar a conquista da terra prometida. E Moisés, no período de 40 dias, então, ele escreve todo esse conteúdo de Deuteronômio. Então, tem alguns livros da Bíblia que foi escrito durante muito tempo, né? Mas esse
Deuteronômio em 40 dias, ele, segundo ele fez uma recapitulação da lei, é a chamada segunda lei. No hebraico, né, o livro, são estas as palavras, Elahat Evarim, são estas as últimas palavras em hebraico. Não é chamado Deuteronômio, são estas as últimas palavras, Deuteronômio. E a tradução para o grego, na versão dos 70, né, é a segunda lei. Por que era a segunda lei? Porque, na realidade, aquela geração ali não era mais aquela primeira geração que saiu do Egito, porque aquela primeira geração faleceu toda lá no deserto. Então, esses novos, eles não conheciam os detalhes, né? Então, ele repete aquela lei, né? Diz os engraçadinhos que Moisés foi o primeiro que quebrou a lei, né? Ele quebrou as tábuas da lei. Mas não, ele estava repetindo, então, as palavras. É um livro de oratória, portanto, Deuteronômio. E são 3 discursos principais. A primeiro vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Podia passar, então, já que eu não estou podendo, podia passar, vamos ver se aparece aí. Pode passar, isso, já lemos isso aqui, livro de Deuteronômio. Também o capítulo 5, esse versículo aí, olha que coisa interessante, um dos versículos chaves. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 10, 12 e 13. Abra suas Bíblias aí, capítulo 10, 12 e 13. Quem não tiver, já pode acompanhar ali. Escola dominical, a gente tem que trazer a Bíblia, né, gente? Trazer a Bíblia, ou então o seu celular também vale. Né? 10, 12 e 13. O que diz o versículo 12? Vamos ler juntos? 12? Vamos lá? Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. 13. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Olha, irmãos, que coisa interessante, né? O que o Senhor requer? Não é temer o Senhor, em primeiro lugar. Temer não é que temas o Senhor, temer o Senhor. Segundo, andar. Andes em todos os seus caminhos. Terceiro, amar e ames. Quarto, serviço e sirvas ao Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos, obediência. Então está aí a sequência de ordens chave desse livro: temer ao Senhor teu Deus, andar em todos os seus caminhos, amá-lo, servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o livro mais usado pelo Senhor Jesus. Só no Novo Testamento tem mais de 40 vezes aparece Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, 1º e 2º Coríntios, Apocalipse, todos citando o livro de Deuteronômio. Que coisa interessante. O Senhor Jesus mostrando que ele era... Moisés falou de mim, nós vamos ver aqui, Moisés, profeta, dizendo, vai vir um profeta, vai vir o Senhor Jesus aí na frente, mas ele vai vir. E Jesus fala para aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, olha, vocês esqueceram, lá Moisés já falava de mim, os profetas, todos. Então, irmãos, olha que coisa interessante, aqui uma lição, os versículos chaves, guardar os mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, está aqui a mensagem, o capítulo, não sei se eu coloquei logo em seguida ali, eu não estou lembrado, pode passar eu vou ver se eu abro aqui o meu também, só um minutinho que aí eu acompanho, talvez eu abrindo aqui. Pode ser que eu tenha aqui também esse... Eu não tenho no meu, achei que eu tinha feito. Bom, ali está, então, olha, então aqui nós temos essa introdução, que o livro de Deuteronômio é o último do Pentateuco, trata de um período de aproximadamente 1 mês do final da vida do líder escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão e revelar ao povo o seu lei. Mais um outro slide.
Antes de morrer, Moisés fez sua última série de discursos nas planícies de Moabe, do lado oriental do Rio Jordão. No final do livro é relatada a morte deste homem, abrindo espaço para quem? Josué, seu sucessor. Outro slide. Já tinha falado, mas eu estava sem o caneta aqui, é difícil. Gente, não tem bateria nessa canetinha, não? Cadê a caneta? Você pediu para você uma caneta? Hein? Não é bateria que está faltando? É difícil. O livro de Números registra os movimentos dos israelitas nos últimos meses de peregrinação até chegar à Transjordânia. Então, são 40 anos, gente. E aí foca o quê? A importância da obediência do povo para manter e tomar a terra prometida aos seus descendentes de Abrão. Deuteronômio. Então, está aí o que eu estava querendo comentar agora. Esse livro, então, é um livro de oratória. Primeiro vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Né? O segundo, do capítulo 5 até o 26, a segunda parte. O primeiro é lembra-te. Olha a palavra-chave, lembra-te. Ele está recapitulando o que Deus fez àquele povo. Lembra-te. Pode os 4 primeiros capítulos falando de lembra-te. O segundo já é a segunda discurso, é obedeça, não olhe para trás, olhe para cima, olhe para o alto. Depois a terceira parte, olhe para frente. A palavra-chave é a palavra que a gente quer, olhe daqui para diante. Então, mostrando os 3 últimos, Isso depois ele fala, ele tem um cântico muito bonito e a bênção também. Eu pedi o Guto para distribuir 7, você distribuiu, Guto? 7, vamos ver, a revista da escola, vocês devem ter lido, o Ensino de Moisés. Vamos ver, quem achou o número, quem está com o número 1, o privilégio, pode passar mais um slide, pode continuar, vamos continuar, antes disso aí, pode passar. Capítulo 1 a 4 apresenta o resumo da jornada do povo desde o Monte Sinai, frisando as consequências da incredulidade e desobediência da geração que morreu no deserto, sem alcançar a terra prometida. Capítulo, pode continuar. Ao mesmo tempo, esses capítulos relembram os israelitas do poder de Deus em cuidar deles, dando-lhes vitórias contra adversários fortes que ocupavam as terras que eles atravessaram no final da jornada. Continue. O segundo discurso, 5 a 26, registra o segundo e maior dos discursos, que inclui a repetição dos 10 mandamentos e as diversas leis reveladas. Então, as leis cerimoniais, as leis civis, né? Leis morais, como os 10 mandamentos. E, sendo um livro focado na comunhão com Deus, há uma grande ênfase dos princípios da santidade que servem de base para permanecer na presença do Senhor. Depois, aí vem as profecias messiânicas, né? Nós vamos ver depois do Antigo Testamento. Uma das profecias, capítulo 18, vamos lá olhar, capítulo 18, versos, quem pode acompanhar comigo? 18, versos 15 a 19. Vamos lá, ler juntos? 15 a 19. A promessa do grande profeta. Vamos ler o 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Olha o dizer, muito importante lá, suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Irmãos, aqui está a profecia, pode passar, depois nós vamos voltar a essa profecia, tá? Depois do terceiro discurso, de 27 a 34. Até o 30 é o terceiro discurso, do qual Moisés apresenta um contraste entre as bênçãos sobre os obedientes e as maldições sobre os desobedientes. Nós vamos ver que Deus é que manda as bênçãos
e as maldições também. A gente fala assim que é o diabo. Não, Deus manda as maldições também. As bênçãos e as maldições. Só que o crente, ele tá com o corpo fechado. Sabia? Não tem maldição para a vida do crente. Isso é teologia de boteco, dizer que crente tem maldição. Isso aí é coisa de boteco. Teologia de boteco, não é verdade. Vamos lá, então, as implicações dos ensinos desse profeta. Vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Amém, irmãos? Mais um slide. Vamos lá. Quase 1.500 anos depois, Jesus oferece a mesma escolha nas suas pregações. Vamos lá, Mateus 7, 13 a 14. Eu coloquei ali, vamos lá, juntos? O que o Senhor diz? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha o 25, 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Mais um slide aí. 31 a 34, são os capítulos de transição, os últimos capítulos. Ele tem um cântico muito bonito, que vale a pena a gente ler e estudar. Josué foi nomeado por Deus como sucessor de Moisés, e esse deu as últimas orientações. Parte por meio de 2 cânticos ou salmos. Mais um slide. Então, aqui tem o ensino de Moisés. Quem está com o número 1 aí, podia ler para mim? Número 1, privilégio do povo amado e redimido por um Deus como esse. Quem está com o número 1? Pode ler, Priscila. Agora, pois, pergunta o tempo passado que te procederam, desde o dia em que o Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisas tamanha como esta, ou se ouviu coisas como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Ou se um Deus entendeu ir de tomar para si um povo no meio do outro povo, como provas e com sinais, com milagres, com pelejas e com mãos poderosas, com braço estendido e com grande espanto, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado como que, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrar o seu grande fogo, e no meio do fogo ouviste as suas palavras. Portanto, amou teus pais e escolheu a sua descendência. Depois deles, a te tirou do Egito, e ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Deuteronômio 4. De 32 a 39. E Deuteronômio 7, 7 e 8. Segunda. Esse acho que está aqui na tela, mas pode ler, Pri, por favor. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeste aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito.
Gente, o que a gente vê aí nesses dois versículos, nesses dois textos? Primeiro, um Deus poderoso como esse, um Deus como esse não existe, não tem outro igual. E segundo, a doutrina da eleição está embutida aí. Olha, Moisés afirmou que Deus redimiu o povo porque o amava, não porque o povo era grande ou tinha alguma doutrina da eleição. Gente, tem alguns pastores, inclusive o pastor Malafaia, que fala que doutrina da eleição é coisa do diabo. Já pensou? A palavra de Deus mostra claramente que Deus amou aquele povo, não porque o povo era bom ou que era grande, doutrina da eleição. Ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Doutrina da eleição. Não é? Deus ama. E a quem você vai explicar. Como é que você explica? Eu não sei, é Deus. Ele que sabe das coisas. Então, a doutrina da eleição é bíblica. É bíblica. Segundo, número 2, outro ensino de Moisés. Quem está com o número 2? Oi? Papelzinho número 2. Então vamos lá, põe o número 2 aí, vamos lá juntos. O caráter de Deus, que é justo, exige justiça aos seus. Deuteronômio capítulo 1, verso 17, gente. Está lá. Pode ler, 1,17. Porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei. Então, ele exige justiça dos seus, não sereis parciais no juízo. Ouvireis, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei. Deuteronômio capítulo 4, verso 8. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que eu vos hoje proponho. Irmãos, aqui a gente vê a soberania absoluta de Deus sobre os deuses das nações. Não há divindade tão audaciosa quanto o Senhor. Amém, irmãos? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não apenas afirma possuir Israel como seu, mas também se posiciona como chefe de outros povos. A gente vê vários disso em Deuteronômio capítulo 2, quando Deus afirma ter dado a Moabe e a Amon as suas terras. Então, Deuteronômio, quando Moisés escreve, está destacando a supremacia absoluta de Deus sobre Israel. Absoluta. Ele é a rocha de Israel, capítulo 3, capítulo 32, verso 4, verso 15, verso 18. Ele é a presença consumidora, que é absolutamente santa, irmãos. A gente tem vários textos aqui, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é fiel, ele é o criador da humanidade, ele é o soberano sobre todas as nações, amém, irmãos? O juiz universal, o único controlador de toda a criação, é o Senhor Deus, né? Deus está totalmente presente e ativo na sua criação, totalmente presente e ativo. Somente o Deus de Abraão, Isaac, já é pai, ele é redentor, ele é guerreiro, ele é protetor, ele é provedor, ele restaura, ele salva para todo Israel. Então aqui ele odeia e pune o pecado, ele detesta os que se competem com ele pela afeição do seu povo. Então a ênfase aqui do Moisés nesse aspecto é na soberania de Deus. E isso deve motivar a minha adoração a Deus, a nossa adoração a Deus. E nosso compromisso também com as missões transculturais. Não é? Há poucos dias atrás, o pastor Reginaldo está nos falando aqui para a igreja apoiar o que está acontecendo ali com aqueles índios, algo que não podemos divulgar muito, porque eles não estão podendo entrar em algumas tribos mais. O FUNAI está
proibindo. Então, que ele foi lá, deu lições para duas tribos indígenas, e eles fizeram canoas agora, vão descer o rio, missionários índios pregar o evangelho a outras aldeias. Ele pediu apoio aqui. Eu senti que a igreja aqui apoiou muito pouco esse trabalho missionário, está apoiando muito pouco. Um ou outro que deu um apoiozinho aí, mas eu acho que foi muito pouco. Fiquei sabendo com o pastor Reginaldo, ele ficou um pouco até triste, ele achou que a igreja aqui ia dar uma força, foi apoiar mais. Então, nós precisamos pensar no trabalho transcultural, trabalho missionário, irmãos. Não é só a gente pensar só. E a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, PMT, nós precisamos de estar apoiando esse trabalho para que outros, né, que são crentes ali, que eles vão buscar os eleitos de Deus. Então, existem hoje, a gente tem que estar muito preocupado com relação às missões. A soberania de Deus nos oferece esperança, né? Que nós vamos estar lá em Apocalipse, onde todas as nações, tribos, povos, línguas, cantam e celebram em torno do trono do Cordeiro. Amém, irmãos? Que bênção, vai ser uma celebração universal. Número 3, a comunicação de Deus em palavras. Quem está com o número 3 aí? Deli lá. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Deuteronômio 18:18. Diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que lhe ordenar. Amém. Ainda no 4:13. Seis dias. 4:13. 6 dias trabalharás e farás toda a tua 13, obra. 4:13. Eu coloquei 4:3? Desculpa. 13, isso. Isso mesmo. Isso, desculpa. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Deuteronômios 4:13. Não, desculpa, eu estava no 5, desculpa. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Amém. Aqui a gente vê, irmãos, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Lá, Jesus citou esse verso. Vamos lá abrir Mateus 22, 37 a 40. Mateus 22, 37 a 40. O que diz Mateus 22, 37 a 40? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu... Vamos ler juntos? Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele citou aí desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, Jesus considerou os princípios do amor a Deus e pelos seus seres humanos como a base da Escritura. Então são mais básicos que os 10 mandamentos. É o fato que o amor é fundamental. Não deveria surpreender, porque a Bíblia expressa o caráter de Deus como sendo o quê? Amor. 1 João 4, 8. E o tipo de amor que Deus quer é um amor que envolve todo o nosso ser, irmãos. Todo o nosso ser. Nosso coração, a nossa alma. É algo... E o amor que se entrega inteiramente. É um amor que se entrega inteiramente. E o amor que é ativo. Então, ele é coração, alma, força...
Essa é a linguagem de devoção da palavra de Deus, porque não exige apenas uma devoção externa, né, e alguma lei, mas o amor de todo o coração, a dedicação da pessoa inteira. A Bíblia de Genebra cita Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26, diz assim, a palavra de Deus: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então aí está uma linguagem de devoção, que Deus não exige mera obediência externa a alguma lei, mas o amor de todo o coração. Número 4, os grandes atos de Deus. Quem está com o número 4 aí? Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus filhos têm visto, e se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Agora Deuteronômio 6, 7. Isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Agora 6, de 20 a 25. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor vos ordenou cumprirmos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E agora Salmo 78, de 1 a 4. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém. O que a gente tira de aplicação aqui para as nossas vidas hoje? A importância da gente passar para as próximas gerações, para os nossos filhos, nós que somos avós, para os nossos netos, né? A gente tem que realmente aqui não só lembrar, mas também contar às gerações seguintes. E a palavra é muito forte aqui, inculcar, né? E inculcar, a palavra traduzir assim, afiar, aguçar, né? Portanto, um ensino claro, um ensino incisivo. Os pais têm essa responsabilidade de instruir os seus filhos, né? Dia após dia. Há um comentário lá, vários comentaristas falam, se você quer que seu filho siga a Deus, tem que fazer parte da sua experiência diária. Eu falo isso com meus genros, sabe? Gente, não adianta só ser cobrado, menino. Você tem que sentar com ele, dia a dia. Sentar. Você faz isso com seu neto? Você faz isso com seu filho? Todo dia, dá uma palavrinha. O momento que ele está junto com você, é a ordem de Deus. Aqui fala inculcarás. Então, se você quer que ele siga a Deus, tem que fazer parte dessa experiência diária. Isso é difícil para a gente. A gente tem tanta atividade, a gente tem tempo para fazer tanta coisa com o filho, lazer e tudo mais, mas é diligentemente ensinar os filhos a verem Deus em todos os aspectos da vida. Não é só naqueles aqui relacionados à igreja. Atarás como sinal. Eles colocavam as pequenas caixas, né, chamadas filactérios, né? E alguns, acho que o pastor já falou sobre isso, alguns passos escritos da lei que atavam depois na cabeça ou nas mãos, né? Nos umbrais das portas, olha que coisa interessante. Então, num lugar de destaque, para ter uma lembrança. Eu lembro quando eu era pequeno, minhas tias tinham aqueles pratos, né?
E a gente chegava lá e tinha os pratos com as mensagens. Já viu aqueles pratos com versículos? Nossa filha herdou, né? Colocou os pratos, né? É interessante isso. Só que as portas tinham que ser as da cidade lá. Os judeus interpretavam isso literalmente, né? Então, hoje as pessoas colocam lembretes, até lá em casa tem na geladeira, até vocês colocam na geladeira, né? Os nomes dos missionários para orar, né? A gente está sempre lembrando alguma coisa, e coloca, às vezes, lá em casa, minhas tias colocavam muito aqueles negócios com imã, assim, na geladeira. Já estava cheio para a gente não esquecer. É algo importante para nós hoje, é aplicação hoje para as nossas vidas, que a gente tem que estar falando do Senhor às próximas gerações. Número 5, gente, senão nós vamos ter muita coisa para frente, mas número 5. Eu estou falando, mas se alguém quiser interromper e dar uma palavra, dar um testemunho, a gente pode abrir o confessionário aqui, não tem problema nenhum. Se tem alguém que quiser dar uma palavra, com prazer. Número 5, Paulo, vamos lá. Que o povo podia se esquecer de que a prosperidade e as bênçãos na terra prometida lhe viria pela graça de Deus e não pelos próprios esforços. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Provérbios 30, 8, 9. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém. Que lições que a gente pode tirar isso? O que Moisés estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava advertindo as pessoas que não se esquecessem de Deus quando entrassem na terra prometida. Por quê? Porque eles, às vezes, se tornavam prósperas, né? E a prosperidade, mais do que a pobreza, muitas vezes pode embotar, né? Pode embotar nossa visão espiritual, porque a gente tende a se tornar autossuficiente. Essa é a tendência humana, né? E ansioso em adquirir mais e mais, e esquecemos de Deus. O mesmo acontece, às vezes, na nossa igreja. Uma vez que nos tornamos bem-sucedidos, às vezes em termos numéricos, programas, edificações, às vezes a igreja começa a se tornar autossuficiente e menos sensível às necessidades de Deus. Isso nos leva, então, a concentrar em autopreservação, muitas vezes, do que em gratidão a Deus, do que em serviço a Deus. Então, ele estava chamando a atenção do povo. Não se esqueçam de que a prosperidade e a bênção na terra prometida vem pela graça de Deus e não pelos esforços humanos. Amém, irmãos? Lição para nós hoje também. 6, os fracassos de Israel no deserto. Número 6. São duas leituras. Primeiro, Deuteronômio 4, versículo 3. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Esse Baal aqui está com letra maiúscula, pastor? Sim. Pois todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Tem mais um texto aí. Qualquer. 1 Coríntios 10, de 1 a 14. Acho que é o próximo slide lá. Lucas. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto.
Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Amém. Está aí o apóstolo Paulo dando essas diretrizes para a igreja lá em Corinto, né? Volta aí um pouquinho aí, mostrando a aplicação dos fracassos de Israel e para que a igreja também servisse de exemplo, para que a gente não fique cobiçando as coisas más como eles fizeram e foram mortos no deserto. Só uma observação que aí mata aquela questão também da pedra ser a Igreja Católica ou Cristo. Está claríssimo aí, né? Olha aí, ali, ó. E a pedra era Cristo. Amém. Irmãos, na realidade, a gente vê, se pudesse resumir um pouquinho esses assuntos, primeiro, essa recapitulação da história do fracasso de Israel está aqui, desde o Sinai. Ele convidando o povo, então, ao quê? A temer a Deus. O primeiro aspecto, resumo dessas lições, o povo deveria, vendo os fracassos de Israel lá, convidando o povo, Moisés está convidando o povo a temer a Deus. Isso se aplica nas nossas vidas, buscar temer a Deus, né? Nós vimos na última mensagem que o Salmo 128, quando eu comentei sobre isso na igreja, o temor a Deus, feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Temer a Deus. Segundo, a recapitulação da lei divina, mostrando como é que o povo deveria temer a Deus de uma forma correta, uma orientação, né? E é claro que nós temos a nova aliança hoje, mas naquela época, para o povo de Israel, como é que eles deveriam temer a Deus de uma forma correta? Não é que haveria salvação em obedecer à lei, porque eles sabiam que ninguém obedecia à lei, por isso que havia os sacrifícios, que os sacrifícios são mostrando a necessidade de um Salvador que viria no futuro, o profeta que viria no futuro, que seria o Salvador. Mas aqueles sacrifícios já estavam prefigurando a Cristo Jesus. É a palavra que às vezes eu me falo, prefigurando, isso mesmo. E terceiro aspecto, as bênçãos e as maldições como resultado, ou do temor a Deus, ou da falta de temor a Deus. Que coisa interessante, né, irmãos? Não sei, aqui tem algum quebra-gelo que fala assim, como é que você se considera uma pessoa que teme a Deus? Eu vejo isso um aspecto muito interessante, eu fico às vezes me questionando muito sobre isso, né? Como é que nós gostaríamos de ser abençoados por Deus? Muitos não vivem a promessa de uma vida abençoada, porque não obedecem, não temem a Deus, né? Quando deixamos de obedecer a Deus, a gente começa a desprezar as bênçãos deles nas nossas vidas, Se a gente ama a Deus realmente, a gente tem que buscar a direção de Deus em todos os aspectos, na vida profissional, na vida moral, na vida junto com os familiares, né? Não é por obrigação, mas é resposta nossa ao amor de Deus. Mas não é uma obrigação, né? Quando a gente obedece, por exemplo, a oferta, você oferta aqui na igreja, mas não é por obrigação, é resposta do amor de Deus. Resposta ao amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você contribui com missionários, resposta do amor de Deus. Se você participa do trabalho missionário, resposta do amor de Deus. Quando a gente obedece a Deus com essa motivação, com o coração puro, vem a prosperidade, irmãos, em todas as áreas. Não é teologia da prosperidade, você tem que dar para receber, nada disso. Ela fala de benefícios que vêm como consequência do nosso temor a Deus, da nossa certeza de que Deus está no controle de tudo. Nós vamos ter uma família abençoada, lá em Salmo 128, nós vamos ser prósperos, Deuteronômio 28:8, né? Nós estaremos protegidos por Deus, Deuteronômio 8:7. Por quê? Porque tudo isso é bênção relacionados com a nossa vida em comunhão com Deus. É maravilhoso saber que quando a gente obedece ao nosso Senhor, ao nosso Deus, Ele promete que nós não seremos, nós que vamos correr atrás de bênçãos,
mas são as bênçãos que vão vir atrás da gente. Amém, irmãos? Na prática, o que nós oferecemos, o que fazemos de bom que a gente gostaria que Deus recebesse aquilo, é transmitido em ações, na prática, ao nosso próximo. Então, as últimas palavras. Então, nós temos, o Senhor Jesus disse em João 5,46, eu vou ler, porque se de fato cresceis em Moisés, olha o que o Senhor diz, também creríeis em mim, porquanto Moisés escreveu a meu respeito. O que ele escreveu a respeito de Jesus? Deuteronômio 18, já lemos, vamos ler de novo, não sei se aqui está dando para ler, 18, versos 18 e 19. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Olha aí, gente, pode ir próximo para o slide, olha aqui. Então, o apóstolo Pedro também cita, e Estevão também citando. Vamos ler Atos 3, 22 juntos? Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Estevão, em Atos 7, 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, todos eles citando o testemunho de Cristo. Próximo slide, irmãos. Aqui nós vemos então as últimas palavras de Moisés. Primeiro, que Cristo seria do povo de Israel. Foi o que aconteceu, ele veio do meio dos seus irmãos. Segundo, as palavras deles viriam do próprio Deus. E terceiro, quem rejeitar as palavras de Cristo terá que prestar contas a Deus. Nós vemos então o testemunho do próprio Moisés, falando da declaração dele, entendendo que Cristo seria do povo de Deus, as palavras de Cristo viriam do próprio Deus, né? E quem rejeitar as palavras de Cristo terá que prestar contas a Deus. João 7, 15 e 16, alguém pode ler? E João 8, 28. João 7, 15 e 16, João 8, 28. João 7, 15 a 16 diz assim, então os judeus maravilharam e diziam, como sabe essas letras sem ter estudado? Respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha, as palavras dele vinham do próprio Deus. 8, 28, João 8, 28 diz o quê? Pode ler. Sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Meu Pai que me ensinou. Eu sou. Aqui está palavras se identificando como Deus, né? E é interessante, irmãos, porque esse texto, então, mostra a identificação Moisés como profeta, profetizando a vinda já de Cristo. Por isso que Jesus lá com os discípulos no caminho de Emaús, o que ele falou? Vocês, citando Moisés, os profetas, Jesus citando, eles lá falam de mim, basta vocês lerem que vocês vão ver sobre mim, né? Jesus no caminho com os discípulos no caminho de Emaús. A lição fala da aliança, né, mas já vimos domingo passado sobre a nova aliança. Eu acho que eu queria passar para as últimas palavras de Moisés, né, que está na lição, que é o profeta semelhante a mim, e Jesus e a lei. Tem gente que fala assim,
mas a lei de Deus foi anulada por Cristo. Não foi. Mateus 5, 17 a 19. Vamos lá? Mateus 5, 17 a 19. Mateus 5, 17 a 19. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5, 17 a 19. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Vamos lá? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, na nova aliança, há uma diferença. Porque Israel falhou, porque ele não obedeceu a Deus, né? Quebraram as condições da aliança, pecaram. Porque eles não entenderam que eles eram incapazes de fazer a vontade de Deus, sem a ajuda de Deus, né? E quem entra na aliança com Deus por meio de Cristo, vai depender de quem? De Cristo para obedecer, né? O que diz Filipenses capítulo 2, 12 e 13? Filipenses 2, 12 e 13. Vamos lá? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filipenses, capítulo 2, vamos ler juntos Filipenses 2, 12 e 13. Vamos lá? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, aqui então a lei de Deus mostrando que Ele é quem efetua a salvação, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém, irmãos? Então ela está gravada agora no nosso coração, como esteve no coração do Filho. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê a nova aliança, né? Já foi na aula passada, tenho certeza, eu não estava aqui, o pastor Edson Benevides deve ter trazido, hoje vigorando a nova aliança, está lá na lição passada, mostrando as melhores promessas ratificadas pelo sangue de Cristo, que o nosso sumo sacerdote dessa aliança é o Senhor Jesus. E todas as nações estão incluídas, todas as nações. Então, os nossos pecados são apagados pelo sangue de Cristo, são lavados pela palavra, né? Então, nós podemos entrar agora no lugar mais santo dos santos, sem medo, na presença de Deus. Hebreus capítulo 10 é um texto muito importante, e eu gostaria de repetir ele aqui, acho que o pastor Edson deve ter colocado, mas eu gostaria de repetir, Hebreus 10, 19 a 22. Vamos lá de novo, Hebreus 10, quando a gente estudava Hebreus, esse texto me tocou muito, Hebreus 10, 19 a 22. É um texto importantíssimo para as nossas vidas. Hebreus 10, 19 a 22. Vamos ler juntos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? A gente, quando vê isso aqui, meus pecados foram apagados pelo sangue do Senhor Jesus. Se não fosse apagados, hoje o Sostinho não estava aqui, né?
Estava não, nem eu também não estava aqui não. Eu estava longe, se o Senhor não tivesse apagado os meus pecados, né, lavados pela palavra. Agora eu posso entrar no lugar mais santo dos santos sem medo. Aleluia! Presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, irmãos. Isso me enche de alegria. Ele é o meu sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes para abençoar. Nós temos que abençoar, nós temos que interceder, nós temos que instruir as coisas de Deus. Começa em casa. Começa em casa. Começa com os meus parentes. Levar, eu sou um sacerdote ali, eu tenho que ser, não é só na igreja, não, é em todo lugar. Amém, irmãos? Testemunho. E isso aí, John Stott não, eu acho que tem um irmão que, eu gosto muito de John MacArthur, ele fala muito sobre isso, né? Porque aquela geração infiel, ela morreu no deserto. Qual que é o segredo? É a fidelidade. É a única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros. Fidelidade. Não existe Deus mais acessível que esse Deus verdadeiro. Quando você se quebranta, você pede a Deus, gente, Ele responde às orações. Você crê nisso? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Né? Você invoca a Deus, Ele acha, Deus é transcendente, mas Ele é imanente. Né? Ele está conosco todos os dias. Amém. Eternal, rocha eternal. Eternal. Rocha eternal. Amém. Então, eu queria concluir nessa manhã, lembrar de tudo que Jesus fez por nós. Será que nós estamos passando isso para as nossas famílias? A palavra de Deus realmente está no nosso coração? Eu me questiono muito isso. Deuteronômio 6:6. Eu fiz uma vez eu estava decorando esse texto, né, com as filhas. Deuteronômio a partir do 6, ouço Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus. Então, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E nós só podemos ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então, a unidade de Deus, a fé começa lá em casa, na minha casa, né? A partir do verso base da vida espiritual da nação e da igreja. Paulo falando para Timóteo, a fé não é fingida, ela habitou na tua mãe, na tua avó. Então nós não podemos terceirizar, irmãos, a nossa responsabilidade como pais. E aqui no capítulo 7 ele fala sobre a doutrina da eleição, porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o teu povo. Capítulo 7 de Deuteronômio. Próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve Deus afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos, porque eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. A libertação vem como consequência da eleição. Essa é uma das mensagens lindas que eu vejo aqui. Eu não sei quantos irmãos gostariam de fazer ainda alguma colocação, mas eu vou deixar esses minutos, estamos 10h30, mas se algum irmão gostaria de fazer alguma consideração, está aberto aqui a algum irmão, dar uma palavra. Irmã, falo irmão, mas é irmã também. Pastores, tudo certo? Vamos terminar então com uma oração de gratidão. Pediu Halber, você faz uma oração a Deus? Aqui. Dá o microfone para o Halber lá, uma oração a Deus, agradecendo a Deus por mais um dia maravilhoso que Ele nos dá, e a gratidão a Deus, por esse Deus, Senhor de todas as coisas, nosso Pai Celeste. Senhor Deus, Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa neste momento. Senhor, que o Senhor possa fazer com que essas palavras que foram ditas aqui entrem no nosso coração, que nós possamos abrir o nosso entendimento, Senhor, e para que isso possa propagar a Sua palavra a cada dia. Senhor, faça, Senhor, com que a gente seja exemplo disso, da Sua pregação. Senhor, te agradecemos por cada um que esteve aqui presente, por aqueles também que não vieram, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelas
crianças que estão aprendendo nas salas, pelos professores. Te louvamos e agradecemos, Senhor, pela vida de todos os membros dessa igreja, pela vida dos pastores que estão a cada dia aqui pregando a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos departamentos da igreja, que o Senhor possa fortalecer cada dia mais os líderes desses departamentos, Senhor. E te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Nós oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus.